Fala, estudante! Estamos aí para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a geopolítica do terrorismo. Cara, é um dos temas mais importantes da geopolítica do século XXI. Alguns materiais que estão reformulando os seus conteúdos estão colocando uma aula específica sobre geopolítica do terrorismo e é disso que eu quero falar para vocês. Então vamos lá. Antes de eu começar, aquele pedido de sempre, né, malandro? Vai aqui, ó, tutum, bate no inscrever, vai ali, tutum, bate no curtir, acho que eu inverti os lados, e dá uma força. Minha intenção é manter 3 vídeos nesse canal por semana. Vamos lá, para não perder tempo. Cara, terrorismo é a pauta do século XXI. O que motivou a fazer esse vídeo foi perguntas que eu recebi no Instagram e, é claro, a questão que teve na França na semana passada. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas hoje, dia 2 de novembro, enquanto eu gravo, a gente teve um atentado na França que deixou aí pelo menos 3 pessoas mortas. Ao buscar uma definição de terrorismo, eu descobri que não tem nenhuma definição fechada, mas todas as definições partem da palavra medo. Então criei uma definição aqui fácil para você. Atos e práticas com o objetivo de gerar medo em um grupo, em uma sociedade, em uma população. Por que gerar medo? Medo tem a capacidade de influenciar a política e o comportamento das pessoas. Se eu gero medo naquela sociedade, ela tende a agir diferente. E aqui eu quero fazer 2 colocações. Gerar medo significa que essa sensação gerada é mais importante do que o número de vítimas em si. Quando eu explodo um metrô, sei lá, um terrorista explodiu um metrô numa grande capital, mais importante do que o número de mortos que ele causou, ele está preocupado em quantas pessoas vão ficar com medo de pegar metrô, quantas pessoas vão ficar com medo de circular nas ruas. Então é a política do medo. Segunda coisa importante é diferenciar o terrorismo da criminalidade. Cara, criminalidade, ele está atrás de dinheiro. Esse é o foco da criminalidade. Quando eu falo em terrorismo, ele tem sempre um ideal por trás. Pode ser religioso, pode ser nacionalista, pode ser um ideal que pode ser político, o ideal que for. Mas mais importante do que a motivação financeira é uma motivação ideológica que o terrorista tem. O século XXI é o século onde o terrorismo mais vai ganhar visibilidade na geopolítica. Não quer dizer que ele não acontecesse antes. O século XX teve atentado em Olimpíada, teve atentados do grupo IRA, do grupo ETA e diversos atentados ao longo do século XX. Só que a geopolítica do século XX é muito conturbada e não dava espaço para essa pauta. Vamos lá, cara. Século XX você tem ali, crise de 29, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, acaba as 2 guerras, começa a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo e socialismo, que vai ser a pauta até aí o final do século. 89, caída do Muro de Berlim, 91, fim da União Soviética. Então, a partir do ano 2000, essa pauta ganha visibilidade. E ganha visibilidade por quê? Por causa do maior atentado terrorista que a gente conseguiu visualizar, pelo menos visualmente mais impactante, que foi o 11 de setembro, o atentado ao World Trade Center. Vamos lembrar que não foi só o World Trade Center, eram 4 aviões que atacaram os Estados Unidos, 2 nas Torres Gêmeas, que foi transmitido ao vivo. Foi algo tão chocante, cara, que eu lembro tudo que aconteceu naquele meu dia por causa disso. Tudo que te der um super impacto emocional te gera uma memória de longo prazo. Então é um dia muito marcante para quem vivenciou isso. Além disso, teve um avião que foi derrubado e um avião que atacou o Pentágono. Cara, esse atentado gera uma visibilidade ao terrorismo, principalmente ao terrorismo fundamentalista islâmico, nesse caso era a Al-Qaeda. Não estou dizendo que todo terrorista é islâmico, muito menos que todo islâmico é terrorista. Porém, a visibilidade ficou com esse grupo. E fez com que você gerasse uma nova forma de política externa americana, que ficou conhecida como Doutrina Bush. A Doutrina Bush foi uma forma de você mudar as relações internacionais dos Estados Unidos, baseada em 3 pontos principais. Primeiro, unilateralismo. Cara, é a ideia de que os Estados Unidos tomaria ações mesmo sem apoio de outros países, mesmo sem apoio de entidades supranacionais como a ONU. Então, a invasão ao Afeganistão e principalmente a invasão ao Iraque, ela é feita à revelia da ONU. A ONU vota contra no Conselho de Segurança a invasão ao Iraque. Mesmo assim, ele unilateralmente resolve fazer. Então começa um processo de unilateralismo na política
militar americana, que de certa forma, se você olhar hoje, saída da OMS, se retirando de acordos ambientais, mostra que os Estados Unidos fora das discussões globais e indo muito mais na via unilateral em várias esferas, não só na militar. Mas vamos lá. Segunda coisa que pautava a doutrina Bush era o ataque preventivo, que para mim é o conceito mais louco do mundo. Os Estados Unidos se dava o direito de atacar qualquer país que ele achasse que iria atacá-lo. Pausa dramática. Cara, como assim? Eu acho que um país vai me atacar, então eu vou lá e ataco ele antes? Cara, era exatamente isso. Tanto que a invasão no Iraque, ela é feita supostamente porque o Iraque tinha armas de destruição em massa. A invasão e intervenção americana ao Iraque durou aproximadamente 10 anos e não acharam a tal da arma de destruição em massa. Mesmo assim, ele justificou o ataque com isso. Então, cria algo muito subjetivo para justificar um ataque de um país ao outro. E para fechar o eixo do mal, aqui é o balaio de gato. Os Estados Unidos colocou todos os países que têm divergência políticas nesse eixo do mal. Eixo do mal seria países que supostamente abrigam terroristas. No eixo do mal estavam Afeganistão, Irã, Iraque, Coreia do Norte, até Cuba parou aqui. Cuba com terrorismo não tem nada a ver com o tipo de terrorismo que aconteceu nos Estados Unidos. Então foi uma forma dele colocar todo mundo que ele não gostava nesse eixo do mal. E aqui eu queria que você fizesse uma reflexão. Durante todo o período de Guerra Fria, os Estados Unidos justificava seus gastos militares e suas ações sempre com um ideal de combate ao comunismo. Então o combate ao comunismo justificava ações nem sempre fáceis de ser justificadas. Com o fim da Guerra Fria, ele perdeu essa justificativa. E com a guerra ao terror, que é como ficou conhecido, da doutrina Bush, isso voltou a acontecer. Ele justifica a invasão a outros países e várias até atrocidades que ele cometeu em algumas prisões como combate ao terrorismo, certo? Redução dos direitos civis, combate ao terrorismo. Então ele usou o terrorismo como ele usava a Guerra Fria para justificar seus gastos e seus atos. Certo? Vamos lá. Para a gente finalizar, existem alguns tipos de terrorismo. O terrorismo que a gente fala normalmente é o terrorismo internacional, que acontece aí por um ideal. A gente fala muito dos fundamentalistas islâmicos, então o grupo Al-Qaeda, o grupo Talibã, Boko Haram na Nigéria, que lutam por uma causa, a gente chama isso de terrorismo internacional. Existe também um terrorismo nacionalista, que é sempre ligado à ideia de você conseguir a independência de uma região. Ficou muito famoso no século XX com o IRA e com o ETA. O IRA, o Exército Republicano Irlandês da Irlanda, e o ETA, do País Basco, Pátria Basca e Liberdade, que eram grupos terroristas que promoviam atentados como forma de lutar pela sua independência. Fora isso, ainda tem o terrorismo de Estado. O que é o terrorismo de Estado? É quando o próprio governo toma medidas que deixam a sua população com medo e dessa forma ele restringe a oposição, restringe falas contra ele. Vamos dar um exemplo que a ditadura militar aqui no Brasil, civil-militar aqui no Brasil. Na prática, para todo regime ditatorial, ele tende a gerar medo para que não haja oposição. Ele vai enquadrar aqui num terrorismo de Estado. Certo? Aulinha sobre terrorismo. Não quis focar na França, mas quis trazer o geral do que aconteceu. Certo, meus queridos? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Quando você sabe que algo possui beleza? Quando a imagem é agradável de ser vista? Quando você sente uma emoção ao vê-la? Quando você entende o que está vendo? Se você encontrou dificuldades para formular uma resposta, saiba que ela não é a mesma para todos. Alguns estudiosos de arte dizem que existe uma beleza universal, um padrão de beleza que mantém o mesmo valor para qualquer pessoa. Você concorda com essa afirmação? Assim como o conceito de arte, o conceito de beleza vem mudando de acordo com as épocas e os lugares, assumindo diferentes rostos e personalidades.
Você já deve ter ouvido a expressão "gosto não se discute", que podemos entender como o que é belo para você pode não ser para outra pessoa, portanto não devemos julgar. Você já deve também ter ouvido a frase "a beleza está nos olhos de quem vê". Isso é, a beleza não está no objeto, pessoa ou paisagem que vemos, mas no entendimento da pessoa que observa sobre o que é beleza. Você já conseguiu criar um conceito e entender o que é beleza? Como foi mencionado anteriormente, a arte é uma experiência de conhecimento estético, de transmissão e expressão de ideias e sentimentos. Associamos a palavra estética à arte e também à beleza. A palavra estética vem do grego aesthesis e significa faculdade de sentir, compreensão pelos sentidos, percepção totalizante. Quando observamos uma obra de arte ou uma imagem qualquer, ela é primeiro sentida, percepção pelos sentidos. Depois ela é analisada, a interpretação simbólica do mundo, e por fim, entendida e apreciada, o conhecimento intuitivo. Para apreciarmos algo belo, não usamos imediatamente nossa razão, mas os sentimentos, nossa intuição, nossa imaginação. Dessa maneira é que temos uma experiência estética com a obra de arte ou imagem. O conceito de beleza teve várias modificações ao longo dos tempos. O que uma cultura pode considerar como feio, outra cultura pode considerar como belo. O ideal clássico de beleza teve origem na Grécia, no século V a.C. A arte que lá se fazia pretendia expressar um ideal de beleza e vida por meio de composições nas quais predominassem a harmonia, a simetria, o equilíbrio e a proporcionalidade. Foi essa arte que inspirou vários movimentos artísticos desde o Renascimento até a Idade Moderna. Por ser considerada modelo, essa arte, com seus critérios e princípios, foi chamada de clássica e, pela importância que teve, acabou disseminando pelo mundo seu ideal de beleza, que passou a ser visto como universal. Assim, muitas pessoas passaram a julgar belas apenas as manifestações artísticas agradáveis, harmoniosas e que mostravam o mundo não como ele é, mas como deveria ser. São as diferenças nos contextos de espaço e tempo das variadas culturas e etnias existentes no planeta que tornam difícil uma conceituação para o que é belo. A beleza pode ser algo objetivo, isto é, que pertence ao objeto, suas características físicas e de conteúdo, ou algo subjetivo, ou seja, que pertence ao sujeito, aquele que observa. Para estudiosos de arte, o belo, a beleza, é uma qualidade que atribuímos aos objetos para exprimir certo estado da nossa subjetividade, não havendo, portanto, uma ideia de belo nem regras para produzi-lo. Não existe a ideia de um único valor estético a partir do qual podemos julgar todas as obras de artes visuais. Cada objeto artístico vai estabelecer seu próprio tipo de beleza. Quando falamos no belo, associamos imediatamente a ideia do feio, o seu contrário. Assim como o belo, o feio vem sendo discutido ao longo das épocas e atualmente podemos destacar 3 modos de entender o que é feio dentro das artes visuais. O primeiro é quando a representação do assunto é feia, isso é, quando um tema escolhido é mal trabalhado e não transmite a proposta do criador. O segundo é quando a forma de representação é feia, ou seja, quando o criador não tem conhecimento da técnica e dos materiais que escolheu para trabalhar e não consegue transmitir sua proposta. E a terceira é quando o observador não possui o conhecimento ou sensibilidade para apreciar e entender a proposta do criador da obra. Como podemos então julgar se uma obra é feia quando podemos chamá-la de arte? A partir do século XIX, quando a arte deixa de ter puramente uma função utilitária e naturalista e passa a se preocupar mais com a forma da representação estética, ela passa a ser avaliada pela sua proposta e capacidade de falar ao sentimento. Assim, a arte passa a ser autêntica, deixando de ser uma cópia do real. Então só haverá obras feias quando forem mal feitas, isso é, quando não corresponderem à proposta de criação do artista, por falta de conhecimento, por falta de técnica. Se houver uma obra feia, não existe uma obra de arte. O gosto é a capacidade de julgarmos a beleza de uma obra entendendo-a e apreciando-a. O gosto pode ser subjetivo, mas ele parte da observação e experiência objetiva com a obra de arte. O que não devemos é criar preconceitos,
sobre determinadas obras antes de vivenciá-las esteticamente, ou seja, com sentimento. Para podermos adquirir o gosto, devemos refiná-lo com informações, conhecimento e a experiência com obras de arte. Não devemos nos impedir de termos contato com o universo da arte, pois ele é muito rico e vivo. Através dele descobrimos o que o mundo pode ser e também o que nós podemos ser e conhecer.